mas eu combinei com vocês, né, que ia ser de quarta e domingo. Tô aqui de novo. Nossa, pulei muito alto. Realmente. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô bem. Eu tô aqui numa parte aqui do quarto do Léo. O ônibus sai do terminal e começa a seguir viagem. Só que é o seguinte, o telefone desse cara tocou. O telefone dele tocou. E aí começa uma jornada assim bem inesquecível. Aí eu tava aqui pensando, qual lugar da minha casa, qual canto da minha casa é um bom lugar pra gravar? Aí eu cheguei à seguinte conclusão: nenhum. Eu vou ter que começar esse vídeo em qualquer lugar mesmo. As pessoas que se inscreveram aqui no canal. Mas Amanda, você só tem 18, 19 inscritos. E daí? Poderia ser o quê? Poderia ser 0 e eu tenho 19 inscritos. E é isso. Parabéns. Eu tenho uma novidade para contar para vocês. O meu trabalho começa a partir de quarta-feira, que é o dia que esse vídeo vai pro ar. E na quarta-feira é dia 12. E dia 12, olha, não sei, mas talvez não seja um bom dia para começar, porque me traz um pouco de lembranças, né? Ah, Amanda, mas por que dia 12? 12 de março. Sabe o que é? A minha avó morreu no dia 12 de março. Ah, nossa, olha, que senhora simpática. Pois é, a avó Cecília. Ela morreu no dia 12 de março de 2018. E é isso, né? Vou começar o trabalho no dia que a minha avó morreu. Grandes lembranças? Nem tantas, mas pelo menos essa é a avó boa. Bom, eu já trabalhei em várias empresas. Eu tava pensando aqui o que eu poderia gravar para vocês para comemorar o meu primeiro dia de trabalho, treinamento. Andei pensando aqui, falei, vou relembrar alguma coisa curiosa que aconteceu na minha vida em um desses meus trabalhos. Mas teve uma coisa que aconteceu que não foi bem o meu trabalho. Mas foi assim, quando eu tava voltando do meu trabalho. Eu tava saindo do meu trabalho, eu trabalhava de telemarketing lá no Vale do Anhangabaú. Esse predinho lá, prédião, né? Trabalhava lá de telemarketing, segunda a sábado, na época. Nossa, é a minha máquina fazendo barulho e ela vai ter que ficar, não vai ter jeito. Por quê? Porque ela tá com uma peça solta. Aí diz meu pai, que entende dos negócios, que essa peça não pode estar solta. Essa peça não pode, porque ela pode soltar todas as peças que estão em volta. Eu resolvi o problema? Eu não resolvi nem a buzina do meu carro. Então, antes de eu contar essa história, eu só preciso comunicar pra vocês o seguinte, preciso adiantar algumas informações dessa história que eu vou contar. Os meus pais, eles tinham um depósito de material de construção. O nome do meu pai é Rinaldo. Guarda essa informação. Não é Reinaldo, não. É Rinaldo, o nome do meu pai é Rinaldo. E na época, o meu irmão, que hoje tem 18 anos, tinha 3 aninhos de idade. Então, essas são as 3 informações que você precisa saber. O meu pai tinha um depósito de material de construção, eu tinha um irmão de 3 anos de idade, e o nome do meu pai, Rinaldo. No Vale do Anhangabaú tem ali onde você... Tem um terminalzinho ali onde você pega os ônibus, não tem? Tem. Aí fui lá, entrei no ônibus pra ir pra loja do meu pai, porque a minha mãe também fazia parte, ok? Beleza, mas é que ela não vem ao caso aqui. Entrei no ônibus, lá era ponto final, demorou um pouquinho pra ele sair. Entrei no ônibus, sentei ali na janelinha e lembrei que eu estava sem o meu fone de ouvido naquele dia. Por que eu estava justamente aquele dia sem o meu fone de ouvido? Aí o que acontece? Sentou um homem do meu lado, e até aí ok, eu nem tinha olhado pra cara dele, mas sentou um homem do meu lado. E eu ali, chateada porque eu não ia poder o quê? Participar de um videoclipe ouvindo minhas músicas. E aí o ônibus sai. Dali até a loja mais ou menos, demoraria mais ou menos uns 30 minutos, 25, 30 minutos ali pra chegar lá na loja do meu pai, pra passar lá onde eu deveria, no ponto que eu deveria parar. Eu tô ali sentada, o ônibus sai do terminal e começa a seguir viagem. Só que é o seguinte, o telefone desse cara tocou. E aí começa uma jornada assim bem inesquecível. Porque foi o seguinte, o telefone dele tocou e era a mãe dele. Aí ele pegou e falou:
Oi mãe, tudo bem? Ah, sim, não, então eu tô saindo daqui, não sei o que, e começou a falar com a mãe dele. E eu ali, né? Sem o meu fone de ouvido, fazendo o quê? Prestando atenção na conversa do cara, porque eu não tinha o que fazer. Aí ele falou o seguinte: Ô mãe, faz um favor pra mim. Passa lá no Rinaldo. na hora que ele falou Rinaldo, eu falei, eita! O cara tem um nome igualzinho do meu pai. Aí ele no telefone. É, mãe, o Rinaldo que tem um depósito. Aí eu falei, caraca, o cara tem um depósito e chama Rinaldo? Nossa, Que interessante. de repente é meu pai, né? Fiquei pensando, né? De repente é meu pai, né? Aí ele concluiu. É, mãe, você passa lá no depósito. É o Rinaldo. O Rinaldo tem um depósito que tem um menininho. Aí eu falei, É meu pai. certeza que é meu pai, gente. Tem um depósito, chama Rinaldo e tem um menininho, só pode ser meu irmão. É o meu pai. E aí eu fiquei toda orgulhosa porque era o meu pai. Mas eu fiquei num orgulho. Eu falei, Caraca, o cara tá aqui no centro e conhece meu pai. Aí ele, Tá bom, mãe, então tá bom. Aí você passa lá no Rinaldo, tem um depósito, tem um menininho, não sei o que, não sei o que lá. mas desligou. Eu fiquei quieta? Poderia. Eu sei que eu poderia ter ficado quieta. Mas o que eu falei pra ele? Mas o que eu fiz? Eu sentada aqui no ônibus, olhando pra janela, ele desligou o telefone, eu olhei pra ele, eu fiz isso aqui, ó. Moço, o Rinaldo, que tem um depósito, é o meu pai. Aí ele, O quê? O Rinaldo, que tem um depósito, que tem um menininho, é o meu pai. só uma coisa, só um adendo. O cara parou, parecendo uma estátua na minha frente, aí ele deu uma pausa gigantesca e eu com um sorriso assim, ó. Só que aí ele perguntou o seguinte: Ele tem um depósito de bebidas? Não é de bebidas. É de material de construção. Então não é, né? Não é não. Bom, aí depois disso, vocês imaginem que eu passei uns 15, 20 minutos assim, engolindo o meu riso, porque a minha vontade, eu suava, e a minha vontade era de rir, até que chegou o meu ponto, no que eu desci, mas o que eu ria, gente, eu só ficava aqui pensando, Rinaldo é meu pai! ele tem um depósito de bebidas? A gente, eu nunca vou esquecer disso. Nunca vou esquecer disso. Eu nunca vou esquecer que Rinaldo é meu pai. Já começa aí. Aí eu cheguei na loja dos meus pais e que eu ria. Nossa, eu ria pra caramba. E meu pai, o que foi? Eu falei, você não sabe o que aconteceu. Essa foi a história do Rinaldo. Poderia ter ficado sem essa? Poderia. As minhas amigas até hoje perguntam, tá, mas e se fosse o seu pai? E aí? Eu também não sei. Foi assim, tão inocente. Foi numa inocência, sabe? Comenta aqui comigo se já teve alguma coisa interessante que aconteceu no seu trabalho, de mico que você pagou. Porque olha, eu de mico tô de parabéns, né? Tomara que o próximo aí seja um pouco menos pior, né? Com relação a esses micos aí. Não foi na empresa, mas foi saindo da empresa. Tá valendo, tá ótimo, tá valendo. E Rinaldo é meu pai. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Domingo eu tô aqui de novo.